E venho dividir com os irmãos aquilo que o Senhor palestrou no meu coração, aquilo que Ele ensinou, aquilo que Ele presentou através dessa palavra. Peço que abram as nossas Bíblias no livro de Juízes, no capítulo 4, versículo 4. Juízes, depois de Josué, capítulo 4, versículo 4. Vamos ler. Diz assim, Juízes 4, 4. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela assentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Pode se sentar. Vamos entender primeiro qual era o contexto aqui de Israel, qual era o cenário que Israel se encontrava. O livro de Juízes, ele vai se dar no tempo depois de Moisés, depois de Josué e antes do período dos reis. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor ele começa a levantar os juízes, porque depois que
Porque Débora ela não foi levantada apenas como juíza, mas Débora ela foi levantada como profeta. E o profeta é aquele que recebe a mensagem do Senhor, é aquele que ouve a mensagem do Senhor e entrega para o povo, entrega para a igreja. E para o profeta ouvir a voz do Senhor, ele precisa estar atento à voz do Senhor. Ele precisa conhecer a voz do Senhor. Então Débora ela não foi levantada juiz, ela não foi levantada profeta pelos seus recursos, pela sua conta bancária, pela sua forma de falar, mas simplesmente porque ela se dispôs à obra do Senhor. Simplesmente porque ela deu ouvidos à voz do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Débora ela recebeu a autoridade de Deus. Existe uma autoridade sobre mim e sobre a sua vida. O problema da igreja de hoje é que nós tememos ao inferno. O problema da igreja no século XXI é que nós temos medo do diabo. Eu costumo dizer, eu até falei isso esses dias com a minha mãe, que no inferno tem que ter uma foto minha, tem que ter um pôster meu, tem que ter um banner lá bem grande, escrito procurada. Motivo: levando muitas almas para Jesus. Motivo: proclamando a palavra do Senhor. Motivo: curando vidas. Motivo: salvando vidas. Não é eu que tenho que ter medo do inferno. Não é eu que tenho que correr do diabo. Não. É Ele que tem que ter medo de mim. É Ele que tem que fugir de mim. Porque o Senhor disse que eu esmagaria a cabeça da serpente. Então não é eu que tenho que correr do inferno. Não é eu que tenho que ter medo do diabo, porque existe uma autoridade sobre a minha e sobre a sua vida que não foi dada por qualquer pessoa, não foi dada por homem, não foi dada por partido político, mas foi dada pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores, pelo meu Deus e pelo seu Deus. E a Bíblia vai dizer que Débora não teve medo da guerra, que Débora ela não fugiu da guerra, porque guerra não é para se fugir, irmãos. Guerra é para se enfrentar. Muitas das vezes tem guerra nas nossas vidas que a gente quer fugir da guerra, a gente quer recuar, mas a gente precisa enfrentar essa guerra. A gente precisa se posicionar, porque a vitória ela só vem depois de um posicionamento meu e seu. Eu aprendi que o céu ele reage a uma ação minha e a uma ação sua. Você quer ver bênçãos na sua casa? Você quer ver bênçãos na sua família? Você quer ver o céu reagir aos seus pedidos? Tem uma ação. Porque o céu reage a uma ação minha e a uma ação sua. Então, quando uma crise ela é instituída, quando uma batalha começa, quando o povo é oprimido, Deus ele nunca vai dizer: ah, se preocupa não, filho. Estou mandando um anjo para ir aí lutar essa guerra. Estou mandando um anjo para guerrear essa batalha com você. Não. Você nunca vai ouvir o Senhor dizer isso. Mas você vai ouvir o Senhor dizer: estou eu te preparando. Estou eu te forjando. Estou eu te levantando, mulher, para enfrentar esta guerra, para enfrentar esta batalha. Não fique esperando o anjo descer do céu para lutar numa guerra que é sua, para lutar numa guerra que é minha. A guerra não foi entregue nas minhas mãos para eu ir de contra ela. Eu não tenho que fugir da guerra, eu tenho que ir de contra ela e lutar não com as minhas armas, mas com as armas que o Senhor me deu. Porque aquilo que Deus promove, Ele também sustenta. Se Deus ele te promoveu, Ele vai te sustentar. Talvez você olhe e fale: mas Senhor, como é que vai ser? Senhor, da onde vai vir? Eu não sei como fazer isso. Eu não sei falar. Eu não tenho recursos. Olha para a minha situação, olha para as minhas circunstâncias, olha para mim. Mas quem te levantou, quem te promoveu foi o Senhor.
Débora era uma mulher como eu e você. Débora era gente como a gente. Débora ela não era uma super heroína. Débora era mulher de lapidóide, ela tinha um esposo, ou seja, ela tinha roupa para lavar, ela tinha casa para cuidar, ela tinha os seus afazeres, ela tinha os seus cuidados com a casa, cuidado dos seus maridos. Ela não era uma super heroína. Talvez você olhe e fale, mas eu já tenho tanta coisa para fazer, eu já tenho tantas demandas, eu já tenho tantas coisas para cuidar. Débora ela também tinha. E a Bíblia faz questão de trazer isso para que eu e você pudéssemos entender a humanidade de Débora. E Débora ela também tinha tudo que eu e você temos hoje: problemas, dificuldades, casa para cuidar, afazeres da vida, o dia a dia. Débora ela também tinha. Eu não estou dizendo que a humanidade de Débora está acima do aquilo que Deus colocou na vida dela, que ela era ser profetisa e juíza de Israel. Mas o que eu estou querendo é que você entenda que o seu dia a dia, que a sua humanidade, que a sua carne não pode te impedir de fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Que a sua humanidade, que a sua carne não pode ser desculpa para fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. A sua humanidade, os seus afazeres, os seus compromissos carnais não pode estar na frente daquilo que o Senhor te chamou para fazer. Porque Débora, ela também tinha tudo isso. E a palavra do Senhor vai dizer: Débora, profetiza, mulher de lapidóide. E agora a gente entra na parte de profetiza. As características agora espirituais. A Bíblia vai dizer: Débora, mulher profetiza. E o chamado ele tem que vir antes de tudo. Aquilo que o Senhor ele me entregou e te entregou tem que ser prioridade na minha e na sua vida. A obra do Senhor que foi entregue nas nossas mãos não pode ser feita de qualquer jeito. Não pode ser feita de qualquer maneira. Não pode estar em segundo plano. Débora ela tinha uma missão com a sua família, sim. Porque o nosso maior ministério também é a nossa casa, é a nossa família. Mas Débora também tinha um chamado de profetizar sobre Israel, de clamar sobre Israel. E muitas das vezes Deus ele coloca um chamado, Deus ele coloca um dom nas nossas mãos, Deus ele confia algo nas nossas mãos, a qual a gente simplesmente deixa para segundo plano. Não, agora eu não quero. Ou então, não, agora eu não posso. Mas quando você vai poder? Quando Jesus voltar e perguntar onde está o que eu te entreguei, onde estão os seus talentos, o que você tem para mim, porque a hora que vai fazer, irmãos, é agora. O que Deus te deu, o que Deus te deu para a gente fazer na terra. E o céu não vai fazer mais nada, você só vai adorar. Então, os dons, os talentos, aquilo que o Senhor te entregou na sua mão é para você poder fazer agora. Não deixe para segundo plano aquilo que o Senhor depositou, aquilo que o Senhor confiou a ti. Eu não estou aqui dizendo que você tem que também deixar a sua casa de lado para cumprir, ainda mais quando você tem na sua casa alguém que não conhece a palavra do Senhor. Você precisa cuidar também da sua casa. O que eu estou dizendo é que você precisa ter a sabedoria e o discernimento de entender o tempo do Senhor. O tempo que você precisa dar ao Senhor, porque muitas das vezes a gente passa o dia todo sem ao menos falar com o Senhor, sem ao menos orar ao Senhor, sem ao menos falar: Senhor, eis-me aqui, eu entrego meu dia nas suas mãos. Às vezes o Senhor só precisa disso, de que você se lembre do Senhor, de que você entregue pelo menos um minuto do seu dia ao Senhor. E depois disso a palavra do Senhor vai dizer: julgava a Israel. Irmãos, para alguém ser juiz naquele dia, era preciso ter uma validação do Senhor. Um juiz naquele tempo não era levantado de qualquer maneira. Ele precisava ser validado por Deus. E muitas das vezes a gente tem buscado a validação de homens. Muitas das vezes a gente tem buscado a validação da nossa família, a validação dos nossos irmãos, quando na verdade a única validação que você precisa é a validação de Deus. Pare de querer fazer as coisas simplesmente para agradar aquilo que não condiz
Eu posso não ser reconhecida nessa terra. Eu posso não ter nenhuma validação nessa terra. Eu posso ter nenhum reconhecimento nessa terra. Mas se eu tiver o reconhecimento do meu Deus, se eu tiver o reconhecimento dos céus, para mim eu não importa. Para mim já está de bom tamanho. Porque eu não vou mudar aquilo que Deus me fez, a minha essência, para agradar esta terra, para agradar as coisas deste mundo. Eu não vou fazer como as pessoas acham que eu devo fazer, mas eu vou fazer da forma que o Senhor disse que é para eu fazer. Porque não é do meu jeito, não é do seu jeito, mas é do jeito da vontade soberana do Senhor. Porque Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. A gente não pode querer passar por cima pela vontade do Senhor com os nossos achismos, com o nosso querer, com a nossa vontade. Mas a gente tem que viver a vontade soberana do Senhor. E a palavra vai dizer: julgava Israel naquele tempo. Aquele era o tempo de Débora. Aquele era o tempo de Débora se levantar. Aquele era o tempo de Débora profetizar. Só que o tempo de Débora já passou. Era naquele tempo. Agora o tempo é da Gabriele, o tempo é da Carol, o tempo é da Simone, da Giovana, da Maria, da Dona Maria, da outra Simone. O tempo agora é nosso. O tempo de Débora já passou. O tempo de Débora de profetizar sobre Israel, de ouvir a voz do Senhor e entregar para Israel, já passou. Agora o tempo é meu e o tempo é seu. E o que a gente tem feito com esse tempo? O que nós estamos fazendo com o tempo que o Senhor nos deu? Será que nós estamos usando da maneira certa? Será que estamos profetizando a palavra do Senhor? Será que estamos falando da palavra do Senhor para aqueles que precisam ouvir? Porque a gente costuma ouvir, mas todo mundo conhece a Deus. Todo mundo já ouviu falar de Deus. Mas eu aprendi na missão que todo mundo pode realmente conhecer a Deus. Todo mundo pode saber que Deus existe. Mas conhecer o Deus Pai, ter um relacionamento com Deus, ter uma intimidade com Deus, eles não conhecem. O relacionamento com Deus, eles não têm. O mundo lá fora não tem. A intimidade com Deus, eles não têm. Eles até podem crer em Deus, acreditar que Deus existe. Mas e o Deus Pai? Será que eles conhecem? Será que nós estamos levando a palavra do Senhor, profetizando nesse tempo que é meu e seu? E depois a palavra do Senhor vai dizer que ela profetizava nas montanhas. Montanhas vai falar de visibilidade, mas montanhas também vai falar de segurança, porque só vai subir quem Deus permitir. Só vai subir para ir ao seu encontro quem Deus permitir. Não vai subir qualquer um, não. A palavra do Senhor vai dizer que Israel subia até o encontro de Deus. O Senhor ele te pega, o Senhor ele te coloca numa montanha. Não é simplesmente para visibilidade, não, mas é para mim e para a sua segurança. Porque não é qualquer um que vai subir para ir ao seu encontro. Não é de qualquer maneira que vai subir para ir ao seu encontro, não. É os filhos de Israel que vão ao seu encontro para poder falar com você, para ter com você, para estar na sua casa. Porque a palavra do Senhor vai dizer que a montanha onde Débora recebia era em Ramá e Betel. Era no meio do fogo cruzado da guerra. Mas não eram os outros povos que subiam até lá, não. Eram os filhos de Israel que subiam para poder falar com Débora. E a palavra do Senhor vai dizer também: ela sentava-se debaixo das palmeiras de Débora. Palmeiras vai falar sobre um símbolo de paz, sobre bondade e vitória. Eu pesquisei sobre o significado de palmeira. E as folhas de palmeira são um símbolo de paz, um símbolo de bondade e um símbolo de vitória. Débora ela não estava debaixo de qualquer coisa. Ela estava debaixo da paz, ela estava debaixo da bondade e ela estava debaixo da vitória. A paz, a bondade
debaixo de ninguém. Débora não precisou se assentar debaixo da palmeira de ninguém. Débora não precisou encostar na palmeira de ninguém. Eu não costumo fazer isso não, mas olha para o seu irmão que está do seu lado, se ele for um irmão de bom humor, e fala assim para ele: não se assenta na minha palmeira não. Não se assenta na minha palmeira não. Agora fala assim para ele: vai cavar o seu buraco e plantar a sua palmeira. Débora, ela tinha a própria palmeira. E cavar o buraco, plantar a própria palmeira, vai falar de experiências, vai falar de intimidade com o Senhor. Porque sabe o que acontece? Muitas das vezes a gente recebe o ministério da mão do Senhor, igual Débora, ela tinha recebido o ministério das mãos do Senhor, só que a gente quer se assentar em cima do ministério do irmão. A gente quer se juntar ali no ministério do irmão e não quer cumprir o ministério que o Senhor entregou na sua mão para você cumprir. Plantar palmeira não é fácil não. Cavar um buraco e plantar uma palmeira não é fácil. Mas cavar um buraco e plantar uma palmeira vai falar de experiências com o Senhor. Vai falar de intimidades com o Senhor. Você quer ter experiências com o Senhor? Você quer ter intimidade com o Senhor? Vai cavar o seu próprio buraco e plantar a sua própria palmeira e pare de se encostar na palmeira do irmão. Porque o ministério que Deus entregou na sua mão é para você. O ministério que Deus entregou, Ele confiou a ti. É para você cumprir, é para você fazer. E o ministério do irmão é do irmão. Você não precisa pegar a palmeira emprestada de ninguém. Você não precisa encostar na palmeira de ninguém. Cave o seu buraco e plante a sua própria palmeira. É difícil? É difícil. É um processo? É um processo. Mas para a gente viver o propósito, a gente precisa suportar o processo. Para a gente viver o propósito do Senhor, a gente precisa passar pelo processo. E o processo de plantar uma palmeira não é fácil. Primeiro você tem que escolher a área da palmeira. Porque uma palmeira ela não pode ser plantada em qualquer lugar, porque ela é uma árvore que cresce muito. Então ela precisa de espaço para ela poder crescer, para ela poder subir. Então uma palmeira ela não pode ser plantada em qualquer terreno. Cuidado com o terreno que você tem escolhido para plantar a sua palmeira. Porque é debaixo dessa palmeira que você vai cumprir o ministério do Senhor. Foi debaixo dessa palmeira que Débora cumpriu o ministério do Senhor. Então analisa bem o terreno que você tem plantado a sua palmeira. Escolha bem o terreno que você tem para poder plantar a sua palmeira. E depois prepare o solo. A palmeira ela não pode ser plantada de qualquer maneira não. Você precisa preparar o solo, você precisa regar o solo. Não é simplesmente ir lá, escolher o terreno, agora eu vou aqui buraco e plantar a palmeira. Não. Você tem que preparar o solo para poder receber aquilo que o Senhor tem para derramar na sua vida. Você precisa preparar para poder receber. Muita gente quer receber antes de se preparar. Mas não existe isso, porque se eu recebo sem me preparar, eu não vou suportar aquilo que eu recebi. Eu não vou ter como suportar aquilo que o Senhor tem para minha vida, porque eu não me preparei, Ele não me preparou antes. E a preparação é muito importante para que você venha suportar aquilo que o Senhor tem para derramar na sua vida. E depois você precisa definir se usará uma muda ou se usará uma semente. Se você usar semente, ela precisa ser semente fresca, precisa ser semente nova, não pode ser semente velha. Não pode ser aquilo que já passou. Não pode ser aquilo que já está estragado. Aquilo que já foi. Você precisa receber o novo do Senhor. Você precisa todos os dias se encher do novo do Senhor. Você precisa todos os dias receber mais do Senhor. Receber o novo do Senhor para que você venha plantar a sua palmeira, para aí sim você cumprir o seu ministério. E depois vem o plantio, onde você pega e começa a replantar. E aí vem a adubação, onde você começa a regar, onde você começa a adubar a semente e ela começa a crescer.
Deus, Ele te chamou para ser profeta nessa geração. Deus, Ele te chamou para poder proclamar a palavra dEle. O nosso maior chamado, o nosso maior propósito não é louvar, não é pregar. O nosso maior propósito é trazer vidas para o reino do Senhor. O nosso maior propósito não é somente eu estar aqui, não é somente eu conhecer a Bíblia, porque conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse até o diabo conhece, e talvez até melhor do que eu e você. Só que a diferença minha para ele é que eu pratico e ele não pratica. Então, a gente venha viver debaixo da obediência como Débora, que a gente venha viver com os nossos ouvidos atentos e sensíveis à voz do Senhor, porque um profeta, ele tem os seus ouvidos atentos à voz do Senhor, porque ele recebe do Senhor para ele poder enviar para a igreja, para ele poder enviar para o povo. Então não é de qualquer maneira. Então a gente vem entender que para poder viver o ministério do Senhor na minha e na sua vida, eu preciso plantar a minha palmeira, eu preciso regar a minha palmeira, porque ela vai ser onde eu vou viver o meu ministério, ela vai ser onde eu vou receber, onde eu vou proclamar, onde eu vou cuidar, onde eu vou sarar. Então não vai ser de qualquer maneira que eu e você vamos viver o nosso ministério, mas é entendendo que eu sou serva e que Ele é Ele, é entendendo que eu sirvo e Ele manda, é entendendo que Ele fala, vai e eu vou, independente das minhas circunstâncias, independente da minha conta bancária, independente de eu saber falar ou não saber falar, porque se Ele mandou, se Ele entregou na minha mão, é porque Ele garante. Não vai ser na minha força, não vai ser na força do seu braço, vai ser pela mão do Senhor que me pega e te conduz. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor ele levou Ezequiel até aquele ossos secos, até aquele vale de ossos secos. E o Ezequiel ele vai olhar para aquele vale. E o Senhor ele vai falar, só profetiza, só abre a boca. Você não precisa fazer mais nada. Existe uma autoridade sobre a minha e sobre a sua vida, e a igreja está esquecendo disso. O meu Deus e o seu Deus, ele não mudou. O meu Deus e o seu Deus, ele continua fazendo milagres. Os milagres que a gente viu aqui, cegos enxergando, mudos falando, paralíticos andando, ele ainda faz. O porquê que a gente não vê? Porque a gente não tem fé. O porquê que a gente não vê? Porque a gente não crê. O porquê que a gente não vê? Porque a gente não tem a ação. Não é porque Deus ele não faz, é unicamente por culpa nossa, pela nossa falta de fé. Porque quando a igreja entender a força e a potência que ela tem, o inferno não se muda. Quando a igreja entender a força e a potência, o Deus a qual ela serve, o inferno não se muda. O problema é que a gente ainda estamos acomodados, esperando o Senhor enviar anjos, esperando o próprio Jesus descer do céu e falar com a gente, quando na verdade Ele já falou contigo e você está fazendo ouvido de mercador. E enquanto você fica fazendo ouvido de mercador, as coisas não vão mudar na sua vida. Enquanto você fica fazendo ouvido de mercador, aquilo que você pede ao Senhor não vai mudar, porque Ele já falou o que você precisa fazer. E você